Eu achei essa história tão inspiradora que resolvi trazer aqui para o canal. Porque você sabe, existem as pessoas que amam viajar e aquelas que amam ficar em casa. Desculpe, eu não vou falar de venda de viagens, mas de uma história que depois de uma viagem foi completamente diferente. A minha cliente, eu vou chamar ela de Maria, ela me procurou porque já fazia 12 anos que ela fazia terapia dentro de uma psicoterapia convencional e volta e meia ela se dava conta que mais uma vez ela tinha agido sem autoestima. Ela já tinha entendido que precisava desenvolver a autoestima. Quando ela agia da maneira que acreditava que era certa, ia lá e dava com os burros na água. Mais uma vez, ela tinha tido uma atitude de quem não tem autoestima. E aí, quando soube do envio da radiestesia à distância, ela me pediu para ver se era o caso de enviar autoestima para ela, porque eu gosto de fazer sempre uma triagem antes para ver se aquilo que a pessoa está precisando, se tem alguma outra sugestão. E ao fazer ali a triagem, eu uso um pêndulo. O pêndulo indicou que a Maria, ela valorizava as pessoas pelo que as pessoas tinham. Ou seja, se a pessoa tinha dinheiro, ela acabava dando um valor maior para essa pessoa do que para alguém que tivesse menos dinheiro. E ela confirmou que sim, de certa forma, ela sempre ficava deslumbrada com pessoas com mais dinheiro ou que tinham coisas que ela não teria acesso. E que quem era de acordo com o mesmo nível econômico que ela acabava não valorizando tanto. E aí, dentro dessa perspectiva, o que o pêndulo sugeriu e a Maria acabou aceitando fazer foi, ao invés de receber autoestima, que tivesse um tratamento, um envio de radiestesia relacionada a essa forma de pensar. E depois de uns dias montado o tratamento, eu monto os gráficos e fico acompanhando. E quando tem muita movimentação ou quando o gráfico não anda de jeito nenhum, eu vou trocando mensagem pelo WhatsApp. E dessas mensagens, ela comentou comigo que se deu conta que ela achava o máximo o pessoal que viajava e ela, mesmo tendo mais de 30 anos, ela nunca tinha ido para o exterior. E que na terapia ela se deu conta que ela nunca tinha ido para o exterior porque o pai dela, desde que ela era criança, falava que achava importante visitar todas as capitais do Brasil, conhecer todos os estados, para então conhecer lá fora. E ela tinha ficado com isso na cabeça porque o pai dela não conseguiu conhecer todas as capitais, ele já era falecido. E de alguma forma ela ficou com isso lá marcado na cabeça dela, de que ela, se fosse viajar, era dentro do Brasil, não era para o exterior. Então todo mundo que ia para o exterior, ela começou a perceber, depois do envio da radiestesia, que estava sendo enviado ainda, ela começou a perceber que isso era algo que mexia com ela. E aí a gente foi conversando, falei, então você já sabe o que você vai fazer, né? As suas próximas férias, vai para o exterior. E aí ela acabou levando algumas questões, a gente mudou um pouco ali o tratamento para ela ter coragem de contar para a mãe dela que não ia passar um mês na casa da praia junto com os irmãos, com os sobrinhos, e sim que ela ia viajar. E decidiu, que ela mesma decidiu, junto com uma colega de trabalho, uma amiga, que iam passar 5 dias em Buenos Aires. Então, ao invés de ela ficar 30 dias na praia, ela ia ficar 20 com a mãe, com os irmãos, e os 5 viajando, e os outros dias ela ia descansar, ia ser entre as férias, bom, não sei. Aí ela ia fazer outra coisa. E para surpresa dela, a mãe não reclamou que ela ia viajar, isso já deixou ela feliz. No início um pouco contrariada, mas depois ela se deu conta que era bom. Ela foi para Buenos Aires, se deslumbrou, comprou tudo e mais um pouco. Quase não deu certo,
porque ia precisar de mais outra mala extra, comprou uma mala lá para trazer tanta roupa que ela comprou. Chegou no Brasil, feliz da vida, e aí ela se deu conta que ela estava se sentindo diferente de tudo que ela já tinha vivido antes. Ou seja, ela se proporcionou uma experiência que fez com que a autoestima dela melhorasse. E agora ela tem um repertório real do que é se sentir melhor, o que é ter uma autoestima melhor. Porque antes ficava na fantasia, né? Quando a gente está com uma ideia e não viveu nada relacionado a essa ideia, pode acontecer de não reconhecer que está vivendo ou então de sempre ficar no mesmo lugar, se distanciando daquilo que realmente a gente quer. Então, no caso dela, 5 dias em Buenos Aires era algo que, questão de 4 meses antes, ela não tinha pensado em fazer isso e estava sempre num looping recorrente de, poxa, mais uma vez agi errado por falta de autoestima. E dessa vez ela foi para Buenos Aires, percebeu, a partir do momento que ela vai para o exterior, ela já se coloca num patamar igual àquelas pessoas que também já foram. Então, um número menor de pessoas ela vai achar que são melhores que ela. Talvez psicologicamente não seja a ferramenta ou a maneira como psicólogos lidariam com isso, mas em termos práticos dela se sentir melhor e conseguir ter melhores respostas às situações do dia a dia, tenho certeza que essa vivência fez muito bem para ela. E ela voltando para São Paulo, ela se deu conta que tinha gasto demais, que tinha comprado roupa demais. Então, até para ajudar a pagar o cartão de crédito e conseguir fazer dinheiro para uma outra viagem, porque ela gostou muito da experiência, ela começou a vender algumas roupas que ela tinha comprado, mas viu que não ia usar, não precisava de tudo aquilo. E no final ela comentou comigo que a venda das roupas, como ela botou um pequeno ágio em cima, praticamente pagou também a viagem dela. Ou seja, ela ficou 5 dias em Buenos Aires e o que ela gastou para ficar lá, ela acabou ganhando com as roupas que ela comprou e revendeu aqui. No início ela achava que era uma coisa que ela não ia conseguir de jeito nenhum e no final ela viu que era bem mais simples, bem mais fácil do que imaginava. E com certeza a autoestima dela está muito melhor depois dessa viagem do que antes. Vai ter mais assunto para lidar na terapia? Provavelmente, mas como um complemento, como um empurrão para sair da mesmice, o envio da radiestesia foi fantástico. E eu achei essa ideia super inspiradora e por isso resolvi trazer aqui para o canal para entender o quanto pode ser benéfico o envio da radiestesia e que não tem perigo, porque antes eu faço a triagem, existe um acompanhamento, a gente vai conversando e você toca a sua vida naturalmente, sempre com essa questão de ir se observando e ir pensando quais são as ideias que a vida vai dar e ter coragem de bancar o novo passo, a nova etapa da vida. Não é legal essa história? Já faz alguns meses que aconteceu, ela ia me dar um depoimento, no final depois acabou resolvendo que não ia falar e agora eu estava me lembrando dela e falei, não, eu não contei essa história lá no canal, vou contar. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, dá uma lida aqui na descrição que tem os detalhes de como funciona o meu WhatsApp, o site, e a gente vai conversando para ver se é o seu caso, receber o envio da radiestesia e em que termos. Se ficou até aqui, não esquece de dar um like,
Aproveita para seguir, compartilha esse vídeo com outras pessoas e eu te aguardo no próximo vídeo.